Olá amigos, a paz do Senhor seja com todos. Sou o Evangelista Cássio, esse é mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, peço que você faça a sua inscrição. Basta clicar nesse botão que fica embaixo da sua tela escrito inscrever-se. Só clicar e você já estará inscrito. Peço também que você deixe seu like, seu comentário e compartilhe essa mensagem com outras pessoas através das redes sociais. Lembrando sempre, eu sou apenas um publicano, um pecador, que precisa tanto de Deus como qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo. Hoje eu quero falar a respeito do cego que Jesus curou, untando ali os olhos, fazendo lodo e untando seus olhos. Esse relato está lá no Evangelho segundo nos escreveu João, no capítulo de número 9, versículo 1, diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, untou os olhos do cego e disse: Lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, voltando, vendo. Então a gente precisa tocar em alguns assuntos aqui. Primeiro, naquela época, as pessoas atribuíam uma deficiência ao pecado, né? Quando a pessoa já nascia com uma deficiência, seja ela na vista, na fala, no ouvido ou qualquer outra, né? Ou se a pessoa era coxa, atribuía-se, né, a esse mal, a essas coisas da natureza a um pecado dos pais. Era natural as pessoas colocarem, né, esse peso sobre a vida dessa pessoa, que aquela pessoa que tinha uma deficiência, ela era miserável, ela era uma pessoa que não merecia estar, né, no convívio da sociedade por causa do pecado, seja dela ou seja dos pais, quando este nascia de nascença. Então isso era comum. Inclusive os próprios os discípulos, né, de Jesus, eles começam essa discussão, né, e Jesus, ouvindo essas palavras, né, explica que nem os pais, nem ele tinha pecado, mas isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse. Tem coisas que acontecem que a gente não entende por quê. Tem coisas que sobrevêm e a gente não percebe, né, por quê. A gente sempre tenta achar uma razão, e se essa razão sempre é algo ruim, nunca é algo bom. Porque imagina, uma pessoa com deficiência, uma criança, nascer com deficiência é um pecado da natureza. Mas isso acontece por conta do pecado, né, do DNA que está na nossa vida, mas também para que se manifeste as glórias de Deus. Aí eu te pergunto, você imagina aquele homem que não pecou, que os seus pais, nós vamos ler mais à frente, eram pessoas religiosas, ou seja, estavam constantemente na sinagoga, buscando a palavra, buscando conhecimento, eram pessoas respeitadas. Imagina esse jovem crescendo, sendo ridicularizado pelas pessoas. As pessoas, quando passavam por pessoas com esse tipo de problema, na visão principalmente, elas cuspiam, elas diziam ofensas, né, por justamente achar que essas pessoas eram culpadas de alguma coisa. Se isso aconteceu com você, era porque você merecia. Esse era o pensamento da maioria daquelas pessoas, principalmente dos religiosos. Pessoas que conheciam a palavra, tinham muitas tradições, mas não tinham o coração na palavra, não tinham amor pelo próximo, eles respeitavam somente a aparência. Principalmente esse é um dos motivos que eles não receberam Jesus, porque muitos, vendo os milagres de Jesus, ficavam atônitos, mas logo depois eles buscavam um subterfúgio para poder maldizer, para tentar desmentir ou desfazer, né, de alguma maneira a glória de Jesus, justamente porque Jesus não era como eles. Então, uma pessoa que não era como eles estava se fazendo maior do que eles, sendo que não era como eles, não se vestia como eles, não andava como eles, não seguia as tradições dele. Está falando que Jesus não seguiu o mandamento? Sim, Jesus seguiu todos os mandamentos. Ele não pecou em nenhum deles. Mas Jesus simplesmente não respeitava ou
não obedecia às tradições. O problema dos religiosos é que eles colocam as tradições no mesmo nível ou até pior, acima do nível da palavra de Deus. E isso é inaceitável. A doutrina de uma igreja, de uma religião, ela não é soberana. A palavra de Deus é soberana. A palavra de Deus é inefável, inerrante. Mas as tradições, que em alguns casos servem para proteger aquela congregação, proteger a reputação, algumas são até aceitáveis, porém as tradições nunca podem, né, estar acima ou no mesmo nível que a palavra de Deus. Isso que Jesus ficava muito chateado com eles. Eles conheciam a palavra, eles conheciam todas as profecias que falavam do Cristo que viria, de todas as obras que ele faria, e mesmo assim, por não enxergar Jesus como um deles, eles o rejeitavam. Então, Jesus, ele tocou na vista daquele homem. Mas por que Jesus cuspiu no chão, fez o lodo ali, né, com a lama, e colocou nos olhos dele? Jesus estava quebrando ali algumas tradições rabínicas. A primeira delas, cuspir no chão. A segunda delas, fazer uma unção, né? Untar significa ungir, né? Num dia que não era aceitável, não era possível, não era aceito fazer tal coisa nesse dia, né? E muito menos ungir os olhos. Jesus estava quebrando pelo menos três tradições ali. E inclusive, que foi o mais grave para aqueles homens, foi a tradição de guardar o sábado. Mas guardar o sábado não era lei? Sim. O problema é que eles religiosizaram o sábado. O fato de guardar o sábado. O sábado, o próprio Jesus falou, não foi criado, né, por causa do homem. O homem não foi criado por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Para que o homem tivesse um dia para refletir, para que o homem tivesse um dia para descansar, pensar nas coisas do alto, para que o homem pudesse estar em contato com a família. E esse dia é o chamado Shabá, que é o sábado. Ele começa no pôr do sol da sexta-feira e vai até o pôr do sol do sábado para domingo. Isso era o Shabá. Nesse dia, os homens não podiam trabalhar. Eles não podiam fazer coisas que não fazia parte ali do que Deus ordenava. Porque o sábado era para santificar. Então o trabalho não era para santificar, era para ter um ganho, um lucro, sobrevivência, né? Mas Deus estava falando, o sábado é para vocês se separarem para ele. Então aquele povo não aceitava que se fizesse nada, como até os dias de hoje, né? Naquela terra se guarda o dia do sábado. A maioria, pelo menos, dos judeus guardam o sábado. Inclusive algumas igrejas cristãs guardam o sábado, né? Eles levam isso tão à risca que até o dia de hoje, no Shabá, né? Inclusive estamos no Shabá, se você está vendo esse vídeo, né? Nesse dia 1º de outubro de 2022, estamos no Shabá. Começou o pôr do sol de sexta-feira, dia 30, e vai até o pôr do sol do dia 1º de outubro. Por que se faz isso? Porque eles seguem o calendário lunar, que é o calendário bíblico, diferente do nosso, que é o gregoriano. Então, nesse dia, até o dia de hoje, os judeus, por exemplo, que moram em prédio, o elevador fica ligado, subindo e descendo, parando em todos os andares, simplesmente para que nenhum homem ou mulher tenha o trabalho de colocar ali o seu dedo para escolher o seu andar. Tamanha é a tradição do que envolve, né, o Shabá. Quem guarda o Shabá, quem guarda o sábado, na sua residência, por exemplo, as luzes ficam acesas até que o Shabá termine. Ou se eles esquecerem de acender, eles vão ficar no escuro até terminar o Shabá, para que eles não tenham o trabalho sequer de apagar uma luz. Você está entendendo como que era essa situação? Como que é até o dia de hoje? Você imagina lá no tempo de Jesus Cristo, né? Então, eles trocaram a doutrina, né, a palavra do Senhor, né? Você pode sacrificar, você pode santificar a sua vida sem fazer essas coisas que Deus não vai receber se você deixou ou não de acender uma luz. Deus não vai deixar de receber a tua adoração porque você apertou um botão no elevador. Agora você imagina um cego que ficou a vida toda ouvindo disparate, sendo cuspido. As pessoas passavam por ele, cuspiam no chão, em desprezo.
aquele homem que não enxergava, você imagina, fecha os teus olhos aí um minuto. Imagine pessoas te xingando simplesmente porque você é cego, porque você nasceu sem o dom da visão, ou qualquer outro dom. Então Jesus, sabendo disso, viu aquele homem que passou a vida toda sendo escorraçado por causa de uma deficiência, ouvindo aquele barulho, sabe? Eu sei que é meio nojento de falar isso, mas quando a pessoa está cuspindo ali, escarrando perto de você, por causa de você, desprezando ali o seu desprezo por você, demonstrando o seu desprezo, demonstrando o seu nojo por causa que você não tem um dom que eles atribuem a um pecado. Então Jesus chegou para aquele homem. Você imagina Jesus preparando ali para cuspir aquele homem. Nossa, vai vir mais um xingamento, mais uma vergonha, mais uma humilhação. Mas Jesus cospe no chão, prepara um lodo, coloca nos olhos dele, e ele ouve a voz de Jesus falando assim: vai lá no tanque de Siloé e se lave. Aquele que foi enviado por Deus está dizendo: vai lá no tanque chamado enviado, se lava. Então quando ele vai, ele se lava. E quando ele abre os olhos, a mulher dele está vendo. Jesus não curou só a cegueira. Jesus não só deu o dom de enxergar, de ver. Jesus curou um trauma muito grande na vida daquele homem. Muito interessante que Jesus faz nas nossas vidas. Então, continuando aqui para a gente encerrar. Versículo de número 8. Então os vizinhos daquele homem que diante tinham visto que ele era cego, diziam: não é este aquele que não enxergava, que mendigava? E dizia este, outros diziam: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu, dando testemunho do que Jesus fez na vida dele. Né? Você imagina, agora vocês vão ter que me aceitar, porque agora eu vejo. Né? E ele respondeu, versículo 10, perdão. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? E ele respondeu: um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está este homem? E ele respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego, porque era o sábado. E era sábado quando Jesus abriu os olhos. Tornaram, pois, os fariseus a perguntar como vira, e ele lhe disse: pôs-me lodo sobre os olhos e lavei-me, e agora eu vejo. Né? Os judeus já estavam querendo uma desculpa para encurralar Jesus, para poder botar Jesus na cadeia. E aí diz a palavra, se você ler o capítulo completo, você vai ver que eles vão chamar os pais daquele menino, daquele homem, para perguntar se ele era cego mesmo desde nascença. E os pais vão confirmar que ele era cego, mas ao mesmo tempo que os pais estavam com medo de confessar, né, que Jesus fez aquele milagre, e disse: olha, ele é de maior. Ele responde por ele, pergunta para ele se foi Jesus mesmo que curou. Aí olha o versículo de número 24. Né, e eles vão crer que ele era verdadeiramente cego e agora ele estava vendo. Versículo 24, chamaram, pois, pela segunda vez um homem que tinha sido cego e disse: dá glória a Deus, pois nós sabemos que esse homem é pecador, falando de Jesus. Aí, versículo 25, ele vai dizer: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, que é que, havendo eu sido cego, agora eu vejo. Ele teve o milagre de Jesus, mas ele ainda não conhecia quem era Jesus. E os homens estavam dizendo: esse homem é pecador, e um pecador não pode fazer isso. Dá glória a Deus, né, tentando separar Jesus do divino, tentando separar Jesus de quem ele era, de quem Jesus tinha sido enviado. Versículo de número 35, viu Jesus, né, eles vão expulsar Jesus, e vão expulsar, né, aquele homem da sinagoga, porque ele insistia em dizer que Jesus o livrou, que Jesus o curou, que Jesus fez ele enxergar. E você imagina uma pessoa que viveu anos, a sua vida inteira a mercê, né, da sociedade por causa de um problema, por causa de uma deficiência, agora ele está vendo e ninguém vai calar ele, ninguém vai deixar ele ficar sem dar o testemunho dele, ainda que ele não conhecia Jesus como Jesus ele era, ele só conhecia o que Jesus tinha feito por ele. E o que ele tinha feito por ele já era o suficiente para ele não abandonar Jesus e continuar insistindo que foi Jesus quem me curou. Mas ele dizia ao mesmo tempo: se ele é pecador, não sei, eu não conheço ele, mas uma coisa eu sei, que eu fui curado. Aí vocês têm que se entender com ele, para ver quem é esse cara que está curando, mesmo no dia de sábado. Aí, versículo 35, Jesus vai ouvir que ele tinha sido expulso e vai falar. Jesus ouviu que tinham expulso e, encontrando, disse: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu: quem é ele, Senhor? Para que nele eu creia.
E Jesus disse-lhe: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. E Jesus disse: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: Também nós somos cegos, Jesus? Disse-lhe então o mestre: Se fosses cegos, não terias pecado. Mas como agora dizes, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Eles que atribuíam a cegueira daquele homem a um pecado, Jesus estava falando que eles eram pecadores porque eles viam, mas não criam. O fato de você ver, o fato de você perceber o que Jesus está fazendo, o que Jesus faz, o fato de você viver dos milagres de Jesus, se você não perceber quem Ele é, se você nem não crer em quem Ele é, você também pode estar pecando contra o Senhor. Por isso, não fique de boca fechada. Diga ao mundo o que Jesus fez na tua vida. Testifica isso. Vive o novo de Deus na tua vida. Para que as obras que Ele fez e faz e ainda fará na tua vida sejam manifestas a todos. E isso é a luz do mundo. Isso é o testemunho de que Ele veio a este mundo como luz e dissipou as trevas. Então, conte a tua vida, conte o teu testemunho. Dê testemunho do que Jesus fez na tua vida. Dê testemunho do que Ele está fazendo na sua vida, para que outras pessoas também venham sair das trevas. Por isso que eu abri esse canal, para dar visão aos céus, para trazer luz para aqueles que ainda estão na escuridão. Que Deus abençoe a tua vida. Até o próximo vídeo e viva o Senhor Jesus.